Deus, quando você entra nela, você nasce de novo, você entra nessa escola. E a escola de Deus, a santificação, ela não é uma coisa primitivamente ou primariamente negativa, ela é positiva. O processo de santificação no qual Deus coloca você e eu é para tirar de dentro de nós o melhor que tem da vida dele, que veio por Jesus em você. Tem um versículo da Bíblia que diz que o plano de Deus é que nós vivamos por meio de Jesus. Então, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Então, o projeto de santificação de Deus é positivo. Ele quer tirar aquilo que tem da vida de Jesus, e isso que é o crescimento. Quanto mais você vive pela vida de Jesus que está em você, que agora ficou incorporado na tua vida, você nasceu de novo. A tua vida velha acabou. Você recebeu a vida da ressurreição de Jesus. Agora você, quando nasceu de novo, se tornou uma criança. Você tem que crescer. E esse processo de santificação nada mais é do que o crescimento dessa vida. E sabe, o crescimento dessa vida, ela não é fácil. É mais ou menos um bom exemplo de novo nascimento e crescimento. É aquilo que a gente vê na lagarta, que se transforma em borboleta. Ela tem que, um belo dia, subir num galhozinho de árvore, se enroscar lá, tecer ela mesma um casulo em volta dela. Ela vai se enrolando e vai tecendo um casulo em volta dela. Note que não é ninguém que vem de fora e faz, é ela, propositalmente. Porque, sabe, as mudanças na nossa vida, chega uma hora em que nós, eu e você, nós temos que ser ativos na mudança. Como uma lagartinha, quando chega a hora dela mudar de estágio, ela vai, se pendura, cresce o casulo. E aí, de dentro daquele casulo, é um negócio tremendo. Estava ali uma lagarta feia, mas agora vai nascer dali uma borboleta linda. Mas o processo, aquele processo pelo qual ela passou, foi um processo difícil. Você imagina, as asas saindo. Aqui, ela teve que literalmente morrer para a lagarta, para nascer para a borboleta. Então esse é uma boa ilustração desse processo. E eu e você estamos matriculados nesse processo. Ok? Então, no início desse processo, na vida de Davi, nós vimos que o processo não é tão difícil para a gente. Por quê? Porque é mais Deus tomando conta da coisa. Você vai mais reagindo ao que acontece. Você está lá cuidando das ovelhas, você está fazendo o que Deus disse, é Deus que te manda trazer. Deus é a parte mais ativa no início do processo, enquanto nós somos bebê. Você já pensa isso que eu estou dizendo no bebê? Temos bastante bebês aqui na igreja. Tá? Pensa lá, meu irmão. Pensa no bebê. Quando ele é bem novinho, que ele acaba de nascer, ele é totalmente dependente. Pai e mãe têm que cuidar. Mas aí ele vai começando a crescer. E quando ele cresce, ele vai se tornando independente, porque ele precisa viver a vida dele. Então ele vai começando a ter suas atitudes, ele vai começando a tomar suas decisões. Assim é a vida espiritual. Assim é a vida espiritual. Então, no começo, Deus cuida como um pai, toma quase que totalmente conta da gente. A gente é totalmente dependente. Mas Deus não gerou você para ser eternamente dependente. Deus gerou você para que você cresça e seja a estatura do varão perfeito que é Jesus. Para que você viva, para que você assuma a responsabilidade da vida de Deus que está em você. A maturidade é não Deus agora fazer tudo por você, mas é você ter a mente de Cristo. A Bíblia diz lá em Coríntios, nós, porém, temos a mente de Cristo. Então você, como cristão, amadurece, você começa a andar por suas próprias decisões. E aí então no começo é simples, está lá atrás do rebanho, Deus chama, vem, está lá tocando a sua harpa, diz, tem um demônio que precisa ser expulso, vem, você toca a harpa, Davi tocou a harpa e o demônio fugia, ok? Aí ele fazia, aí o Saul disse, não, eu quero ficar com o seu filho, manda um recado para o Jessé, agora o Davi vai ficar comigo. Então ele mesmo não estava tomando iniciativa nenhuma, Deus estava cuidando.
Ele ia só mais reagindo às coisas. Mas hoje, a nossa aula, a aula de Deus para a vida de Davi, a aula de Deus para a minha e a tua vida hoje é diferente. Olha no seu boletim e vai na sua Bíblia, 1 Samuel capítulo 20. Para nós irmos na escola de Deus, na aula de hoje. Estamos lá? 1 Samuel capítulo 20? Eu ainda não. Estava na página errada aqui. Olha aí para 1 Samuel capítulo 20. Fique de olho também no seu boletim. Ok? Porque nós estamos seguindo o boletim. Para que você possa depois rever. Chega um tempo então que a perseguição começa a aumentar na vida de Davi. E ele começa a ser perseguido. E chega uma hora que a coisa fica brava. Ele corre e ele vai para o meio dos sacerdotes. Ele vai lá para o seu pai espiritual, Samuel. E o Saul atrás dele. E o Saul manda o pessoal. E o pessoal vai e profetiza. O Espírito Santo vem sobre eles e eles profetizam. E aí o Saul disse: mas o pessoal não tem capacidade nem de trazer o Davi. Vai o próprio Saul. E o que acontece com ele? Ele fica um dia inteiro e uma noite inteira profetizando. Ele tira de si a túnica e fica profetizando. E nós dissemos, ele estava profetizando a respeito do Davi. Entendeu? Enquanto ele vinha contra, o que Deus faz é que aquilo que se torna contra você, toda arma forjada contra você se torna para o teu bem. Deus torna o mal para o teu bem. É o cuidado de Deus. Mas agora nós temos que ir para um novo nível da nossa vida, que se chama território desconhecido. Você tem que entrar no território desconhecido. O território desconhecido é parte do propósito de Deus para a tua vida. Porque é nesse território desconhecido, caminho que você nunca andou nele, coisas que vão acontecer que nunca tinha acontecido com você antes, é que vai agora stir up, como é que se diz? Vai mexer com a vida de Deus que está lá dentro de você. E vai fazer então agora você começar a andar pela mente de Cristo que está formada em você. Que você tem. Que em outras palavras, a mente de Cristo é o Espírito Santo que está em você. Amém? Então você vai começar a andar agora. Você vai agora então tomar nas suas mãos a decisão. E o Davi então está lá escondido no meio dos sacerdotes e tal. E de repente alguma coisa do próprio Deus, que o Davi nem ele entendeu direito, ele entra numa e fala: não, agora já chega. Esse negócio tem que parar. E o que é que o Davi faz? Ele sai do lugar que ele está. E ele vai conversar com Jonatas. E a conversa dele agora com Jonatas é totalmente diferente. Veja o versículo 20. Então fugiu Davi da casa dos profetas. Fugiu Davi da casa dos profetas, onde tinha segurança. Onde ele estava no meio do conhecido. No meio da unção, que era parte da vida dele. Ele estava lá. Agora o que acontece? Ele foge daquela zona, ele sai da zona de conforto, ele sai daquele lugar onde ele sabia como as coisas funcionavam, ele sabia como é que as coisas funcionavam. Então agora ele está saindo para um novo tempo, ele está entrando no tempo do desconhecido na vida dele, e é esse o tempo de entrar no território desconhecido, e é isso que eu quero, amados. Eu creio que é uma palavra tremenda de Deus para a minha vida nessa manhã e para a tua vida. Porque chega um tempo de Deus que Ele quer que a gente entre num lugar chamado território desconhecido. Porque a sua vida, até a saída de trás das ovelhas, para sentada no trono, tem todo um território desconhecido. E agora, nós temos que ser nós temos que tomar nas nossas mãos a responsabilidade. E é hora de ir para um outro nível. Aquele nível em que Deus cuidava e ele dava resposta. Agora ele tem que assumir. Veja o que diz aí no versículo capítulo 20, versículo 1 e 2. Então Davi fugiu da casa dos profetas. Ele sai da zona de conforto. Veio a Ramá, onde que era a casa do Saul. E veio ter com Jonatas e disse: qual é a minha culpa? E qual é o meu pecado diante do teu pai? Para que procure tirar minha vida. Daí veja só o que o Jonatas responde. Ele disse, e ele respondeu: tal não suceda, não será morto. Meu pai não faz coisa nenhuma, nem grande nem pequena, sem primeiro me dizer. Porque, pois meu pai me ocultaria isso? Não há nada disso.
O Jonatas disse: Davi, você não está nesse perigo, você está pensando, o meu pai não faz nada sem me contar. Mas aí, alguma coisa na vida de Davi, que era um próprio mover do Espírito, e sabe, eu conheço isso porque eu tenho vivido isso na experiência prática. Há determinados mover na nossa vida, nós entramos em determinados mover na nossa vida, que nós nem sabemos por que nós estamos fazendo determinadas coisas. Mas é uma ação que vem, que não vem muito do nosso consciente, mas do próprio Espírito Santo, movendo lá dentro da gente, para nos levar para um novo nível. E a gente então fica todo, a gente diz: já basta disso que está acontecendo. O que aconteceu agora aqui na vida do Davi? Ele diz: já chega de Saul, já chega de ficar perto do meu inimigo. Eu sou rápido, ele não consegue me pegar mesmo, mas eu não quero mais ficar nessa situação, já chega. Então ele vem para Jonatas e veja o que é que ele diz. Primeiro ele sai da proteção, veja aí no seu boletim. Depois passou a hora de profetizar, chegou o tempo de pesquisar. Ele vem então falar com Jonatas. Sabe, amados, passou o tempo da profecia da vida de Davi, chegou a hora dele pesquisar, dele descobrir o que é que está acontecendo. E ele tinha que saber mesmo se o Saul estava realmente decidido a matar ele, porque se ele descobrisse, ele não podia ficar mais ali. Sabe, essa é a primeira coisa dessa manhã que eu quero dizer para você. Nós chegamos num tempo da nossa vida em que nós estamos ali, Deus está usando o nosso inimigo para trabalhar o nosso caráter, mas isso não é para ser uma coisa contínua, para sempre na nossa vida. Tem um tempo que nós temos que dar um basta nisso. Sabe por quê? Porque se nós não dermos um basta nisso, não é propósito de Deus que a gente fique ali para sempre. E se nós não tomarmos a nossa iniciativa, nós vamos acabar, se não mortos, feridos. Essa é a razão pela qual no meio cristão tem tanta gente ferida. Porque está ficando no lugar que não mais deveria ficar. Chegou o tempo de se mover para um outro lugar, mas o lugar, a zona de conforto, é difícil de sair. Diga eu para vocês. É muito complicado. Eu que digo para vocês. Tem que se tomar decisão, tem que entrar num território desconhecido. Eu estou lembrando aqui agora, na decisão que eu fiz lá no estudo bíblico, na casa dos irmãos, quando ainda moravam lá, do Fabrício, quando morava ainda lá no outro lugar, na casa do Fabrício. Um dia a pastora Cláudia, falando sobre descer do barco, pisar nas águas, Deus falou comigo. Deus falou: como é que é esse negócio? Você está lá naquela igreja de julho, você não está vendo o que está acontecendo, programa para tudo que é lado, rolo para tudo que é lado, está na hora, vai ficar, está sendo ferido. Eu lembro de uma coisa que aconteceu, eu estava no Brasil, numa viagem, pregando lá e tal, e de repente está um rolo lá na igreja e tal, e mexeu lá no Brasil, de coisa que nem tinha nada a ver. Vai acabar sendo ferido se continuar. Mas mas sair para a zona do desconhecido é difícil. Eu sei que é difícil. Naquela noite, na casa do Fabrício, Deus falou comigo. Deus disse: como é que é? E eu entendi isso que eu estou falando agora para vocês. Eu vivi isso. E eu me levantei. E eu disse: hoje eu desço do barco. E vocês são minhas testemunhas. E nós começamos a procurar um lugar. Nós já estávamos procurando lugar, mas a gente estava procurando: olha, vamos fazer, não vamos, não, muito decidido. Naquele dia, pronto. E logo nós fizemos o contrato. Eu falei: é aqui mesmo, vamos fazer o contrato, a gente demora tudo esse negócio aí, constrói as paredes, pinta para cima, pinta para cá, põe carpeta. Nós não tínhamos condições de estarmos aqui. Eu tenho 100% de certeza que vocês que acompanharam aquele processo, vocês não são bobo nem nada, você deve estar pensando: pastor João caducou no mundo natural. Porque nós não tínhamos condição de vir para cá. Nós não tínhamos. Nós acabamos gastando dinheiro que eu não sei de onde veio. E não roubamos. E nem ninguém nos doou. Nós não temos dívida. Foi um negócio interessante. Pessoas aqui foram abençoadas. Eu sei que pessoas mudaram de nível, porque se envolveram no projeto de Deus aqui. Mas para sair do desconhecido, eu tive que sair da minha zona de conforto, do que a igreja era capaz de me pagar. Eu tive que pisar no desconhecido,
Ele faz você ficar assim. Mas o desconhecido é uma coisa de Deus para você. Porque você é para você conhecer mais o seu Deus. Como eu estou dizendo, logo no começo que nós mudamos para cá, não tinha um centavo. Sabe como é que era? Deus levantou alguém. Estou dizendo, Deus levantou uma pessoa do Brasil que mandava o meu salário integral para eu ganhar. E ele não sabia. Ele não sabia e ele mandava. Ele nunca ficou sabendo o que a gente precisava ou não. Por meses mandou. O meu Deus é o seu Deus, é o mesmo Deus, nós servimos o mesmo. Mas nós temos que ir para a zona do desconhecido. Nós temos que entrar no território desconhecido. É parte de Deus, porque Deus quer nos levar num novo nível. E na zona de conforto não vai a nível nenhum. Então o Davi chega agora, um negócio movendo dele, lá dentro dele, ele falou, não, esse negócio não está certo. Ficar aqui sempre tentando ser espetado pela lança do Saul, sempre fugindo, indo para lá, chega! Amados, olha aqui todo mundo para mim, olha para mim por favor. Deus não vai dizer chega para você. É você que tem que dar o basta na situação. É você que tem que dar o basta na situação. Deus não vai dar. É o Davi que teve que fazer isso. Deus não vai fazer. É você. É sua responsabilidade. Isso se chama fé. Decisão. Fé sem obras é morta. Às vezes nós cremos, mas estamos crendo porque estamos na zona de conforto. É aquela segurançazinha que a gente tem, não está nem bom, a gente está desconfortável com aquilo, mas pelo menos é alguma coisa. Eu estou aqui meio na miséria, mas pelo menos ainda estou na miséria. Veja que pensamento doido. Crazy thought. Eu estou na miséria, mas ainda estou vivendo. Não é de Deus. Deus quer levar você para outro nível. Mas lá dentro tem que acontecer alguma coisa para sair do nível. Então essa coisa começou lá dentro do Davi. E ele chegou e diz assim, olha, o negócio é o seguinte, a verdade vai a mais. O Jonathan disse, não. Se o meu pai realmente quiser matar você, eu te conto. Eu tenho aliança com você. Mas a verdade espiritual vai mais do que o natural. O Jonathan estava pensando no natural. Eu vou saber. Mas no espiritual, dentro, no espírito do Davi, lá dentro, havia uma coisa pulsando. E não era só o negativo, não era só se livrar do Saul, porque o problema, nós temos que entender, nós vemos a vida cristã muito no negativo, muito no circunstancial. Não! O Saul era só instrumento de Deus para preparação, para o Davi ficar preparado para ser rei. O que tem que mover a gente é o que está lá na frente. A fé não olha para trás, a fé olha lá para frente. É o que Deus tem lá na frente. São as novas coisas, os novos desafios. É isso que tem que mover a gente. E o Davi sabia, não, peraí, eu não posso continuar assim. Não, no natural, ok, Jonatas, você vai saber, mas a verdade vai mais do que o natural. E veja só, se você quiser, se você estiver entendendo no teu espírito alguma coisa, veja o versículo 3 aí, ó. Então Davi respondeu enfaticamente. Vamos lá, diga comigo, enfaticamente. O que quer dizer isso? Decididamente. Davi estava decidido. Davi disse, não, no meu espírito eu estou sentindo que o negócio não é isso. No meu espírito não tem nada a ver com isso. Há uma trama aqui maior, é um negócio, uma maquinação espiritual. Jonatas, você vai me desculpar, mas agora não. Agora, ele está saindo inclusive debaixo da proteção do Jonatas. Não, você vai me falar, você vai ouvir, mas eu agora quero me mover. Eu tenho que andar para frente. Chega de ficar no mesmo lugar. Estou andando, mas olha só, andando assim, ó. 1 ano, 2 anos, não é possível. Aí você vai dizer, pastor, não tem coerência andar assim, porque você tem que andar para frente. É? Mas quanta gente na vida espiritual que está há 5 anos assim? Não subiu 1 centímetro, não moveu 1 milímetro. Vocês estão entendendo? Então, tem que ter esse negócio lá dentro, sabe?
Você tem que parar aquele negócio espiritual que está dentro de você, mexendo com você. Você tem que dizer basta. Você está entendendo no teu espírito, você sentiu no teu espírito que o negócio é isso. Agora você tem que se levantar e dizer basta. Mas como é que vai ser isso? Se nós vamos alugar aquele lugar lá, como é que vai ser isso? Deixa eu dizer para vocês, irmãos. Nós vimos o relatório do pastor César aqui. Nós já vimos um outro dia. Depois pessoas perguntaram: pastor, pagamos um aluguel? Eu falei: lógico. Então eu não tenho nenhuma dúvida que esse aluguel vai ser pago. Isso aqui é de Deus. E tem mais. Se não der para pagar, eu pago. Ou vocês acham que Deus não abençoa? É assim que funciona. É esse tipo de pensamento que eu e você temos que ter. Você está entendendo? No projeto de Deus não há se, não há porém, não há mas. A Bíblia diz que o negócio com ele é sim e amém. Quando toca nas coisas de Deus, é sim e amém. Não tem mais. Será? Será que vai chegar? Será que amanhã o pastor... Olha, eu não quero nem saber quanto que tem aí de dízimo que vocês derem. Amanhã nós vamos mandar um cheque. Pastor, e se o cheque for... Eu já fiz isso quando eu vim lá de Chicago para cá. O primeiro pagamento do mortgage da minha casa. Eu não tinha um centavo. Eu fiz o cheque e mandei. No dia seguinte eu fui abrir o correio. A minha companhia de seguro era State Farm. Naquele ano, a State Farm é uma mutual company. É uma companhia mutual. Você dá lucro, manda o dinheiro de volta para você. Você dá prejuízo, aumenta o teu seguro. É assim que funciona. Tinha um cheque de 2.000 e tantos dólares. A companhia tinha dado lucro. No dia seguinte eu fui lá e depositei. E eu já tinha mandado meu cheque. E eu não sabia, ninguém tinha. Não penso que eu mandei um cheque porque eu recebi uma cartinha da State Farm. Vai ter aí uma distribuição de lucro. Eu não sabia. E para ser honesto, eu não quero saber. Basta o meu Deus saber. E eu creio. Basta Deus saber e eu me mover. Entendeu? Então é assim que funciona. Então aí agora o Davi está se movendo. Ele está dando esse passo para o desconhecido. Tem que sair da proteção para descobrir o que está determinado sobre a tua vida. Determinado de Deus para a tua vida. Não é só o que o diabo está... porque às vezes... Gente, em nome de Jesus, para de deixar o diabo governar a vida. Porque nós vivemos mais pelo que o diabo está tentando. Vivemos mais focado no que o diabo está tentando fazer com a gente. Nas coisas malignas. Do que no que Deus quer com a gente. Às vezes Deus passa a ser o diabo passa a ser o nosso Deus. Porque o teu Deus é aquele no qual você vive mais focado nele. Sabe? Perdão pelo seu ouvido aí, mas me deu um nervoso nessa história. O diabo não é Deus. Tem que dar um para. Porque você não tem que se mover. O diabo está armando aqui uma. Deixa que arme. Deixa que arme. Você tem que se mover baseado no que Deus tem para você. É hora de sair da casa do Saul. É hora de sair da situação em que você está. É tempo de sair dessa situação, porque há coisas melhores. Porque há coisas melhores esperando. Mas tem um território desconhecido. E esse é o problema. Mas sabe, o território desconhecido está lá na tua frente, porque Deus está esperando que você conheça melhor a Ele, você conheça mais dele. Ok? E aqui mostra o Davi. Eu dou graças a Deus por Davi aqui na Bíblia, porque nossa, quando eu leio isso eu me identifico. Muitas vezes eu saí no território desconhecido, fazendo coisas como Davi fez. Nós vamos daqui a pouco ver isso aí. Então nós precisamos sair dessa proteção para descobrir. Agora veja versículos 5 e 7. Olha aí, ó. Disse Davi. Quem foi que falou? Davi. Disse o Davi. Ele está tomando nas suas mãos a responsabilidade. Ele está puxando para si a responsabilidade. Se eu tivesse que definir fé para você à luz do que nós estamos falando hoje, eu diria para você: fé é puxar para si a responsabilidade daquilo que Deus quer para você. Isso é fé. É você
tomar nas suas mãos a responsabilidade. É o que Davi está fazendo. Então Davi diz, veja o versículo 5, disse Davi a Jonatas: amanhã é festa de lua nova, em que sem falta eu deveria estar assentado na mesa do rei para comer. Vai ser um vexame se eu não for. É uma falta de consideração se eu não for. Mas deixa-me ir e esconder-me no campo até a terceira tarde. 3 dias escondido no campo. Olha aí, ó. Nós precisamos de um plano de ação. E sabe qual é o plano de ação? Você tem que tirar o teu olho do inimigo e ficar de um jeito que você possa ouvir a Deus. Se o Davi vai para essa festa, sabe, ele teria que ficar sentado na mesa e o seu olho constantemente no Saul, porque o Saul não largava da lança dele. E a qualquer hora podia vir uma lança voando na direção dele e ele tinha que se esquivar. O inimigo não pode ter a tua atenção sempre. Deus precisa ter a tua atenção. Quando nós tiramos a nossa atenção de Deus, é igual quando Pedro, que estava caminhando no meio da tempestade e olhando para Jesus. Enquanto ele olhava para Jesus, ele andou bem, ele ia muito bem, tirou o olho e começou a olhar na tempestade, adivinhe, afundou. Então nós temos que tirar o olho do inimigo e pôr nossos olhos em Deus fixos. Aleluia, amém? Então nós precisamos de um plano de ação, um plano coerente. Amanhã tenho que me sentar. Ele não é um plano qualquer, é um plano coerente. Ele fala: olha, vamos descobrir o que esse cara quer mesmo. Agora vai ficar claro o que o Saul realmente quer. Vamos tirar limpo isso. Eu vou afrontar o Saul. Eu tenho que sentar na mesa e eu não vou. Aí ele vai ficar louco. E se ele quiser me matar, aí pronto. Aí vai vir à tona o que realmente ele quer fazer. E ele se retira e ele não vai nessa festa, não fica lá. E aí o que acontece? Ele fica escondido. E ele disse para o Jonatas: você vai lá e dá desculpa. Se ele perguntar onde que foi, você diz o seguinte: ele foi lá com a família dele, passar a Páscoa, passar a festa, passar a lua nova, passar... Não era legal uma desculpa dessa? Certíssima. O Saul podia ter dito: faz sentido. Foi passar, comemorar a festa com a família. Agora, se o Saul se irá, é porque ele queria ir na festa para me matar. Aí pronto. Aí a gente já sabe o que o inimigo tem determinado e traçado. Então, amados, sabe, nós temos que ter essa consciência da necessidade de mudança. Nós temos que sair da nossa zona de conforto, da proteção para descobrir. Nós temos que traçar um plano de ação coerente. Agora veja o versículo 8. Olha o versículo 8 aí. Usa, pois, de misericórdia para com teu servo, porque lhe fizestes estar contigo em aliança do Senhor. Se, porém, há em mim culpa, mata-me, tu mesmo. Por que me levaria ao teu pai? Gente, a hora chega em que o Espírito Santo está movendo você para um novo nível, para entrar no terreno desconhecido, que você precisa ir por tudo ou nada. Você precisa dizer: escuta, você é minha cobertura espiritual, eu tenho uma aliança com você. Agora é o seguinte: se você está me enrolando, então me mate. É melhor eu morrer na tua mão do que na mão do Saul maligno. E ele disse: sabe, você tem que partir para o tudo ou para o nada. Tem uma hora que é assim. Não adianta. Você não pode ficar morno. A palavra de Deus diz que Deus vomita da sua boca. Não é frio e nem quente, é morno. Estou a ponto de vomitar aqui da minha boca. Apocalipse 3. Então não pode ficar assim. Então diz aí, ó, precisamos usar a aliança que temos. É a hora de sair das palavras. Vamos parar de conversa. Ou me ajuda, ou me mata. Ganhando um apoio efetivo com você. Veja, o Jonas diz para ele, versículo 9. Então disse Jonas: longe de ti tal coisa. Então o Jonas diz: eu realmente estou com você. E sabe, essa decisão do Jonatas quase custou a vida dele. Porque quando ele disse para o Saul que ele tinha liberado Davi para ir, e ele tinha liberado Davi, o Saul se levantou com a lança e quase matou o Jonatas.
São decisões que têm preço. É só você ler o texto aí para frente. Como saberei se o inimigo determinou algo contra mim? Você tem que saber. Tem um versículo na Bíblia, lá nas cartas, que diz que nós não desconhecemos os planos do inimigo. Nós precisamos saber. Nós temos o Espírito Santo. Nós precisamos ficar claro. Entendeu? Você não pode ter dúvida. Então, como é que nós sabemos? Olha aí as estratégias. Versículo 20. A primeira coisa que você faz. Capítulo 20, versículo 11. A primeira coisa. Então disse Jonatas a Davi: vem e saiamos ao campo. E saíram. Eles estão agora tratando dessa estratégia. Não podia ficar tratando dessa estratégia ali, cheio de gente, que podia depois ir contar para o Saul. Não podia tratar dessa estratégia ali, no meio de gente que não interessava, não tinha nada a ver com o assunto. Então eles saem, eles vão para o campo. Eles vão elaborar alguma coisa em segurança. Como é que eu sei? Uma estratégia para saber deve ser decidida em segurança. A segunda coisa, versículo 12: a estratégia deve ter Deus como testemunha. Veja o 12. E disse Jonatas a Davi: o Senhor, Deus de Israel, seja testemunha. Repita comigo: o Senhor, Deus de Israel, seja testemunha. Se você fizer uma estratégia e Deus não tiver um negócio, pode amassar a tua estratégia e jogar no lixo. Estratégias, precisa ter Deus no meio delas, senão não são estratégias dignas do nosso Deus e do que Ele tem para nós. A estratégia deve ter base na aliança, em nome do Senhor. Veja o versículo 3, vai até o 17. Eles fizeram uma estratégia, mas uma estratégia baseada na aliança que ele tinha. Amado, você precisa ter uma estratégia. Às vezes o inimigo está com alguma coisa contra a tua vida. Você tem aliança com as pessoas. Então está na hora de você chegar e dizer: como é que é? É agora ou é só de palavra que você tem uma aliança comigo? Vamos descobrir agora o que está acontecendo. E aí você vai descobrir o que realmente está acontecendo na tua vida. Se existe uma aliança mesmo, virá à tona. E a estratégia deve envolver um sinal para manter a segurança. Sabe? Presta atenção nisso. Deus é o Deus da segurança do Davi. Mas chega uma hora em que ele tem que começar a ser responsável pela sua própria segurança. Chega uma hora em que você tem que ficar responsável pela sua própria segurança. Você não pode estar nos lugares que você não deve estar. Você não deve falar coisas em lugares que você não deve falar. Não era isso que está acontecendo aqui? Exatamente. Ok? E você deve confiar em pessoas e andar com pessoas com quem você deve andar. Você não deve andar com qualquer um. É só por isso. Só por isso. Vocês entenderam? Agora, olha que coisa interessante. A estratégia que você faz para entrar nesse território do desconhecido é interessante, porque se a estratégia é boa, ela vai enfurecer o inimigo. Você vai saber que a coisa realmente, o inimigo está fazendo uma diabrura contra você, quando ele fica enfurecido. Olha que coisa interessante, o que é que acontece no ponto 3, capítulo 20, versículo 25, olha o que está escrito aí no 25, vira a sua página, se você tem uma Bíblia igual a minha, diz assim: assentou-se o rei na sua cadeira, segundo de costume, no lugar junto à parede, Jonatas defronte dele e Abner ao seu lado, mas o lugar de Davi estava desocupado. Porém, naquele dia, Saul não disse nada, porque ele pensava: apareceu alguma coisa pela qual não está limpo e talvez esteja contaminado. Sucedeu no outro dia, mas quando chegou o terceiro dia, adivinha o que aconteceu? Saul disse para Jonatas, veja aí o versículo 27 agora, no meio lá. Saul a Jonatas, o seu filho, lhe disse: por que não veio comer conosco o filho de Jessé, nem ontem nem hoje? A estratégia está começando a funcionar, demora um pouquinho, mas funciona. Primeiro dia, tudo bem, segundo dia, tudo bem, mas no terceiro dia, no último dia, peraí, tem alguma coisa acontecendo.
A estratégia tem que mover o inimigo, ele vai se mexer. Gente, olha aqui para mim, ó. Deus não está preocupado com o seu inimigo. Ele é teu inimigo. E é inimigo de Deus, mas ele é um ser criado. O diabo, os demônios são seres criados, são criaturas. Segundo a Bíblia, Deus define lá na palavra de Deus quem é o diabo. Deus diz que ele é um tição apagado, tirado do fogo. Não é nada. Então ele pode ser alguma coisa para mim e para você. E nós temos que nos cuidar. Mas para o nosso Criador, não dá para fazer comparação. Não tem nível de comparação. Então olha só, aí o inimigo começa a se manifestar. E aí ele diz então, o que é que vai acontecer agora, né? Veja o que o Jonatas nos diz aí, no versículo 26 e 27. 27 e 28. Por que ele não veio comer? 28. Respondeu Jonatas a Saul: Davi me pediu encarecidamente que eu deixasse ir a Belém. Ele me disse: peço que te deixes ir a Belém, porque a nossa família tem um sacrifício na cidade, e um dos meus irmãos insiste comigo para que eu vá. Se pois agora achei mercê aos teus olhos, peço que me deixe, para que veja meus irmãos. Por isso não veio à mesa do rei. Uau, uau, uau. Dá uma olhada no versículo 30, o que acontece? Então se acendeu a ira de Saul contra Jonatas. Vocês estão vendo? Se acendeu a ira. O inimigo se levanta. Vai ficar claro qual é a intenção dele. Vai ficar claro qual é a intenção dele naquele lugar. Agora olha só. Versículo 30. Se acendeu a ira do Saul e disse: filho de mulher perversa. Está errado. Pobre da mãe dele. Perverso era o pai. Ele devia ter dito filho de pai perverso. Teria acertado 100%. Porque ele, o pai, era perverso. Mas ele disse filho de mulher perversa. E rebelde. Não sei eu que elegestes o filho de Jessé para a vergonha tua e para a vergonha do recato da tua mãe. Falou: essa amizadinha que você tem com o filho de Jessé, que negócio é esse? Não sabe que ele é ameaça do reino? Não sabe que ele é meu inimigo porque ele foi ungido para estar no meu lugar? O inimigo é assim. Você sabia que você está ocupando um lugar que Satanás, quando era Lúcifer, devia estar ocupando? Você sabia, por exemplo, que quando você entra na adoração, você está entrando num lugar que era do Lúcifer? Antigamente, quando você entra para adorar o Senhor, Lúcifer era o chefe da adoração. Você está entrando no lugar dele. Ele perdeu aquela unção que te pertence agora. E ele vai olhar para você e dizer: filho de mulher perversa. O perverso é ele. É exatamente esse texto. Quando você está entrando na bênção de Deus, quando você está subindo na sua vida por propósito que Deus tem para a tua vida, ele fica irritadíssimo, porque era isso que tinha que estar acontecendo com ele, e que não dá mais. Que coisa tremenda isso, hein? Aí olha só. Pois enquanto o filho de Jessé viver sobre a terra, nem tu estarás seguro. Ele que pensava. Jonatas estava super seguro, ele e a família dele, porque tinha aliança com Davi. Tinha aliança com Davi. Tremendo isso. Nem tu estarás seguro, nem o teu reino. O Jonatas já sabia que Davi era o rei. Sabe o que o Jonatas disse para ele? Eu quero ser o segundo com você. E só não foi o segundo com ele, porque o pai perverso dele entrou numa batalha que não tinha nada a ver e ele morreu na batalha, por causa do pai dele. Sabiam? É exatamente isso. Então ele diz assim, manda buscá-lo. Manda buscá-lo agora, porque ele deve morrer. Mas aí o Jonatas, versículo 32. Então respondeu-lhe Jonatas a Saul e disse seu pai: por que há de morrer ele? Que fez ele?
Então Saul atirou-lhe com a lança para o ferir. Com isso entendeu Jonatas que de fato seu pai já tinha determinado matar Davi. E ele então se enraivece, ele se encolariza, diz aí, encolerizado, ele sai de lá, ele sai, todo encolerizado, levanta-se da mesa, na hora da festa, sai da festa, não come pão, e fica muito sentido com Davi, porque o pai dele estava ultrajando a Davi. Vocês estão entendendo o que nós estamos dizendo nessa manhã? Está claro que realmente não havia mais razão para ficar naquele lugar. Quando você fica naquele lugar, que você tem que sair, por medo de pisar no desconhecido, por medo de entrar no território desconhecido, você está colocando a você mesmo em perigo, porque o teu tempo ali já terminou. Há uma sentença do inimigo sobre a sua vida, e se você ficar naquele lugar, você fica contra a vontade de Deus, porque é o Espírito Santo no coração de Davi que estava impulsionando. É o Espírito Santo que vai falar no seu coração quando você tem que sair de determinadas situações. Se você ficar nessas situações, você está trabalhando contra você, você vai ficar doente, alguma coisa vai acontecer, vai entrar em problemas que você nem imagina. Você está abrindo, ficar nos lugares em que Deus não quer mais que você fique, que o tempo de Deus acabou para você. Deus tinha um tempo para Davi na presença do Saul, mas agora o tempo tinha acabado. Ficar no lugar em que o tempo de Deus acabou para você, você está se expondo, você está abrindo portas para o inimigo. E sabe, se você abrir, ele entra. Por isso que a Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. E sabe quem era aqui nesse caso? Era o Saul. Não deis lugar ao diabo. Ele tinha que sair. E ele tinha que sair. E é interessante. É interessante. Porque quando ele chegou na casa do Saul, o que foi que aconteceu com Davi nos estudos passados? Ele recebeu a capa de príncipe de Jonatas. Ele recebeu o cinto. Ele recebeu uma espada. Ele recebeu a couraça do Jonatas. O capacete. Ele recebeu tudo. Mas agora, quando ele sai sem nada. E no próximo estudo nós vamos ver que a primeira coisa que acontece, ele tem que buscar a espada dele. Sabe que espada era essa? Era a espada que tinha matado Golias. E sabe onde é que estava essa espada? Estava enrolada na estola sacerdotal, lá na casa do sacerdote Aimeleque. Uau! E agora Davi vai pegar uma arma que lhe pertence. Não é mais a arma do seu amigo Jonatas, que foi uma arma, amados, por um tempo na sua vida. Deus tem um propósito para que você fique lutando com as armas dos seus amigos. Alguém que tem uma aliança com você vai te dar a proteção, a couraça, mas aí você precisa começar a entrar na tua responsabilidade. E aí você vai sair para o desconhecido, literalmente, com uma mão atrás e outra na frente, como a gente diz. Foi assim que Davi saiu. Porque ele foge de lá, ele sai daquele lugar, e ele sai sem nada. Ele não tem um arco, ele não tem espada, ele não tem comida, ele não tem nada. A entrada no lugar desconhecido, você tem que estar disposto a deixar tudo para trás. Até aqui foi uma bênção, mas agora eu estou indo para outro nível. E nesse outro nível, o que Deus tem são coisas novas. São coisas novas. São lutas novas, são armas novas, são problemas novos que você nunca enfrentou antes. São decisões que você tem que fazer, que você nunca tinha feito antes, que você tem que fazer agora, para entrar nesse lugar desconhecido.
O território desconhecido é parte do processo de Deus nas nossas vidas. Nós temos que entrar nele. Se nós não entrarmos nele, nós vamos ficar lá e nunca o trono vai ser nosso. Porque o território desconhecido é parte do processo do treinamento de Deus para mim e para você, para poder chegar no lugar mais alto. Sabe? Quando nós somos crianças na fé, Deus faz como fez logo no começo da fé do Davi. Cuida de tudo. Mas depois, nós temos a mente de Cristo. Nós temos que começar a pensar com a mente de Cristo. Nós temos que começar a pensar através dos princípios. Nós temos que tomar a responsabilidade nas nossas mãos do que vai acontecer. Vamos fazer bobagem? Muitas. Você vai ver no próximo estudo o que foi que o Davi fez. Decisões erradas. Amados, Deus não está preocupado em que você tome decisões erradas. Sabe, Deus está preocupado com duas coisas somente. Primeiro, que você não tome decisões. Isso Deus está preocupado. Porque a falta de decisão significa falta de fé. Porque a fé sem obras, sem as decisões, não existe. Segundo, Deus está preocupado que quando você tomar uma decisão errada, você continue nela. Tomar decisão errada não preocupa Deus. Deus fica muito preocupado com não tomar decisão e continuar nas decisões erradas, quando erra. Porque o processo de Deus, da santificação, de levar a você, tem o erro no processo. Gente, quando eu entendi isso mudou o meu ministério de pastor. Porque eu esperava que todo mundo não fizesse erro. E aí um dia, eu estava orando por alguém, isso aconteceu alguns anos atrás, eu aprendi essa lição. Eu estava orando por alguém e falava, mas Senhor, parece que não tem jeito, olha, a pessoa errou ali, fez uma bobagem aqui, olha. Aí Deus falou para mim, olha para você. Olha essa bobagem que você fez ali, olha aquela dela, olha aquela. É parte do processo. Você só não pode ficar na bobagem. Fazer bobagem você vai fazer, não pode ficar nela. Se alguém disser que não peca, é mentiroso e a palavra de Deus não está nele. Mas se você ficar no pecado, você não acredita. Se você disser que você não peca, é mentiroso e a verdade não está em você. Mas continuar no pecado, esse é o problema. Esse é o problema. Tem muita gente que faz opção por essa vida fog, cinzenta, não tem cor. Se é que cinzento não é a cor. Não é nem para lá, não é para cá. Não é nem vitorioso, nem perdedor. Está ali naquele negócio assim, sabe? Aquela vidinha. E o tempo está passando. Gente, eu nunca pensei que eu ia chegar num tempo em que eu ia me preocupar com o tempo. Sabe como é que eu tenho orado? Eu tenho dito para Deus ultimamente, Senhor, eu estou chegando nos 60. Eu não quero aquela coisa final que o Senhor tem grande para a minha vida, que eu sei que o Senhor tem e eu ainda não entrei nela, de entrar lá de bengalinha. Eu quero chegar nos 90, cheio do Espírito Santo. Mas tem coisas que eu quero fazer agora para Deus. Tem coisas, tem lugares que eu quero conquistar. Amados, Deus tem palavra para mim sobre nações. O que é que eu estou fazendo? Eu me pergunto. Uma vez Deus me mandou pedir uma nação, eu pedi e Ele me deu. Mandou pessoa entrar em contato comigo que eu não tinha contato. Deixa eu contar isso para vocês. Porque assim como eu estou contando isso de mim, mas imagine o que Deus tem para você. Não pensa em mim, eu sou eu. Você é você. Estou contando isso para exemplificar. Um dia eu estava no retiro com a Rachel, a Heidberg, lá em Mechanicsburg. A Rachel estava lá. E mais alguns. Estou lá orando. A unção, tremenda unção. E tal, eu estou orando assim e tal. De repente Deus disse para mim, pede uma nação. Eu tenho liberdade com Deus. Eu disse, Senhor, essa não é a questão. Se eu estou adorando,
Eu estou aqui adorando. Pede uma nação, agora não é hora de pedir nação. E continuei adorando. Gente, uma unção assim tremenda, e eu adorando. E eu estou lá adorando. E, de repente, de novo, pede uma nação. Eu falei, é melhor eu pedir essa nação, porque esse negócio não vai parar. Eu vou pedir logo, que aí eu logo respondo e venho daquilo que eu realmente estou desfrutando. E eu pensei, e a minha mente ficou assim, uma nação, começou a passar a nação, as nações sul-americanas, para lá, e a Ásia, e aí a gente passou um monte de nação, e de repente eu disse, eu quero uma nação africana. Senhor, me dá Angola. E eu pedi Angola. E esqueci. Tá bom? Tá pedido? Mandou eu pedir, e esqueci. E não lembrei mais. Um belo dia, eu estou sentado lá, na minha casa, e adivinha o que acontece? O telefone toca. E um português de Portugal falando do outro lado, pior do que o português de Portugal, porque o português dos angolanos é difícil. Falando. Eu falei, quem é? E aí ele se apresentou. Eu acabei de falar com ele na semana passada. É o nosso pastor lá em Angola. E eu te esperei. Você achou lá o nosso site, lá da igreja? Ele falou, não sei se vocês têm site. Eu falei, ué, e o telefone? Como é que você pegou? Ele falou, Deus me deu o telefone. 2 vezes Deus deu o meu telefone para alguém. Em 2 nações diferentes. Eu sei que Deus tem isso para mim. Agora eu não quero chegar na Angola de Bengala. É por isso que eu tenho que entrar logo nas ruas do desconhecido. É por isso que eu estou entrando. E eu vou entrar mais, no nome de Jesus. No nome de Jesus. E eu vou lá para Angola e estou lá pregando, e um monte de pastores lá, e estou ministrando lá para eles. De repente vem um grupo de jovens e eles entram, todo assim. E eu olhei aquele grupo de jovens e o pastor lá falou assim para mim, ei, eles estão vindo do monte, estavam 1 semana orando no monte. E aí eu estou lá ministrando e tal, e os caras começam a perturbar. E eu olhava para mim. Aí eu parei. Falei, dá licença. Que negócio é esse? Eu falei, tem alguma coisa acontecendo? Aí um deles falou assim, tem. Eu falei, então o que está acontecendo? Porque vamos resolver esse negócio aí e a gente volta aqui para o ensino. Um deles disse assim, é porque o Senhor deu uma visão para ele, e ele viu uma pessoa, e ele descreveu essa pessoa para a gente. E agora a gente está aqui, e essa pessoa é do Senhor. Nunca viu na vida. Falei, tinha barba, tudo, era o Senhor. Nós estamos aqui concordando se era o Senhor ou não, era mesmo, já é mesmo, não tem como não ser. Eu falei, e daí? Qual era o problema? Aí sabe o que eles disseram? Aí falaram, nessa visão, eu vi um estádio lotado, um gramado cheio de gente doente, com maca, tudo deitado no gramado. Nós vimos o Senhor pregando e gente levantando. As dezenas sendo curadas. Gente, se Deus mostrou isso, eu quero confessar para vocês, Deus teve muitas coisas para a minha vida que eu não entrei nelas, e agora já não entro mais, porque passou o tempo. Sabia que se passar o tempo você não entra mais? Mas eu ainda quero entrar nessa. Porque se Deus contou para esses meninos, é que Ele tem para mim. Agora, você já pensou que Deus tem para você? Se Deus ainda não falou o que tem para você, eu falo. O que está escrito na Bíblia. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você não pode discutir isso, porque isso está escrito na Bíblia, é a palavra de Deus. Agora eu só quero fazer uma pergunta. Você está entrando nisso? Nisso do nem olhos viram, nem ouvidos ouviram? Eu estou contando uma coisa específica. Mas tem coisa que o olho não viu, nem o ouvido ouviu, que Deus tem preparado. E para você? É 2 Jesus? Mas esse lá é o pastor João. Como disse o pessoal aqui, give me a break. Esse é o mesmo Jesus. É
é a mesma provisão, é a mesma unção. Agora, qual é o problema? É isso que está escrito aqui. A história do entrar no território do desconhecido. Esse território é totalmente desconhecido para mim. E eu sei o que vai me custar para entrar nesse território desconhecido. Deus vai ter que levantar, e eu estou crendo que Deus está levantando, estou crendo, estou esperando a coisa andar, porque eu vou ter que viajar muito, e vai ter que ter um pastor aqui para se levantar e realmente ficar na cabeça do pastorado. Estou crendo. Vai ser uma bênção, porque eu tenho no meu coração que essa aqui é a igreja, que eu nunca mais vou ser membro de outra igreja, eu vou pregar por aí, ajudar a plantar a igreja, mas essa é a igreja, eu prometi isso para Alice. E já cumpri uma primeira promessa com ela, que eu disse que não ia mais plantar a igreja, estou plantando uma. Daí viemos, essa é a última mesmo, eu posso ajudar, mas não vou mudar para lugar nenhum, para plantar coisa em lugar nenhum. Aqui é o lugar onde eu vou ficar. Só que eu não posso abandonar vocês, eu não sou pastor irresponsável. Eu só estou crendo que Deus vai levantar. É bom entrar no desconhecido, viu, irmão? Logo, porque o seu desconhecido tem a ver com o meu desconhecido. Hey! O seu desconhecido tem a ver com o meu desconhecido, irmão. Entra no desconhecido. Sabe? Entendeu, meu Marcinho? Meu filho é fé. Se você não entrar, quem vai entrar? É seu direito. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo nessa manhã? Você tem que se dispor a entrar no desconhecido. O desconhecido é apavorante. Para onde eu vou? Ai, minhas armas ficaram para trás. O escudo, o arco, deixou tudo para trás. Sai sem nada, correndo. O desconhecido é apavorante. Mas é de Deus. É de Deus para você. Porque é ali que você vai conhecer. Vai fazer bobagem, muitas. Mas é de Deus. Porque como é que você vai aprender? Infelizmente, a nossa estrutura é assim, aprendemos mais pela bobagem que fazemos do que pela coisa boa que fazemos. Infelizmente, a gente aprende mais com o negativo do que com o positivo, na maioria das vezes. O que eu tenho aprendido? E Deus não tem problema, Ele já conhece você. Ele sabe todas as decisões que você vai fazer equivocadas, mas que você fez de coração. Coração correto, boa vontade, de boa intenção, o inferno está cheio. Deus não vai aceitar a sua decisão errada porque foi de boa intenção. Mas Ele é Deus, Ele sabe e Ele vai te abençoar. É só você não ficar nela. Você levanta, bate o pó e vai de novo. É assim que eu tenho feito. Pergunta para Nisso. É assim que a gente tem feito na nossa vida. Cada bobagem. Mas levanta e vai e entra de novo. Possui. Sabe, tem um versículo bíblico que eu quero terminar com esse versículo. Nós fomos possuídos para possuir aquilo que Deus tem para a gente. Paulo disse isso. Paulo disse: eu prossigo para o alvo, para conquistar aquilo para o qual eu fui conquistado. Você foi conquistado para conquistar alguma coisa. A sua vida não pode ficar nesse negocinho assim, esse cinzente, essa coisinha, não pode. Tem muito mais. Gente, olha o que Deus deu para você. Irani, acorda. Minha sogra, minha nora, estou gritando para minha nora, sabe por quê? Porque eu tenho te conhecido todos esses tempos, Irani. O que Deus tem posto em você de capacidade administrativa, financeira, coisa, é tremenda. Você não pode ficar assim. De jeito nenhum, em nome de Jesus. Chega! Vocês entenderam? Eu estou usando a Irani ali porque Deus está me falando. Eu tenho conhecido a Irani de perto. E adoro. Mas às vezes a gente fica ali naquela merrequinha. Você não foi feito para merrequinha, Irani. Deus te criou para exceder. Vocês estão entendendo?
Eu estou dizendo bem para mim, mas você pode aplicar para você. Eu gostaria de dizer isso para cada um de vocês. Porque essa é a verdade. Você entendeu? É isso. Deus te criou para receber, para a glória dele. Para olhar e dizer, oh! Para ser como Davi. Você vai ter os seus problemas, claro. Mas quem não tem? Entendeu? Mas não pode, você não pode desprezar o território desconhecido. Você tem que entrar nele. Você tem que entrar nele. Você tem que, sabe, o Espírito Santo vai começar a mover em você. E você de repente vai começar a ficar inconfortável com aquele jeitinho das coisas, como são as coisas. Sabe, não tem medo, o Espírito Santo movendo em você. Está se movendo em você. Vocês já leram a história, terminando com isso, eu disse que ia terminar com vocês, mas olha, terminando agora com o Sansão, o homem de Deus. Vocês já leram a história do Sansão? Tem uma característica na história do Sansão. A Bíblia diz que ele estava lá, de repente o Espírito Santo se movia no Sansão e ele virava o Sansão. Ele era um homem totalmente normal, no normal. Igual você, não tinha nem força espetacular, no normal, nada. Não pense que ele era forte o dia todo. Ele era forte quando a fortaleza de Deus vinha sobre a vida dele. Porque no natural assim, você podia jogar um jogo de braço com o Sansão, estava lá tudo mesmo. Mas quando o Espírito Santo movimentava lá dentro dele, que vinha aquele negócio sobre ele, aquela unção sobre ele, aí ele pegava uma queixada de jumento e matava 1000 inimigos. Era um super-homem na antiguidade. Ele era. Quando o Espírito Santo vinha sobre ele. Do resto ele era normal. Então, quando o Espírito Santo se move em você, é hora de você receber. Você não vai parar. Porque o negócio passa. Porque tem algo com o seu nome. Mas a glória de Deus não pode ser perturbada. Se você não fizer, Deus vai levantar outro. O que Jesus disse? Deus pode levantar filhos de Abraão até das pedras. Entendeu? Então, se você não se posicionar, olha, a escola de Deus é para preparar você para isso que Deus tem. Para exceder. Para se levantar. Amém? Para entrar no desconhecido, possuir. Para aprender de Deus. Para conhecer mais a Deus. Vamos ficar em pé no nome de Jesus. Vamos terminar. Pai, no nome de Jesus, eu vejo aqui na minha frente homens e mulheres destinados, Senhor, a exceder. Senhor, eu conheço mais ou menos bem a maioria aqui, Senhor. E eu sei mais ou menos bem o que o Senhor tem posto em cada um. Senhor, o Senhor não criou eles para isso. Que estão agora. De jeito nenhum, Senhor. Eu não creio. Senhor, eu creio que o Senhor criou cada um para exceder, para uma coisa muito maior. Porque as pessoas precisam olhar para eles e ver a tua glória neles. Senhor, não só para ter um sucessozinho, não só para ser bem sucedido numa merrequinha, numa coisinha. Senhor, o Senhor criou para exceder. Senhor, o Senhor criou os teus filhos e filhas aqui para líderes, para subir em posição. E o Senhor os ama tanto, Senhor, que ainda que caiam, o Senhor levanta. Ainda que errem, o Senhor dá uma outra chance. Ainda, Senhor, que tenham medo, Senhor, o Senhor está com eles. Pai, muito obrigado, Senhor. Senhor Jesus, eu peço misericórdia sobre a minha vida. Senhor, nessa altura da minha vida, eu já devia dar bem para lá, Senhor. Senhor, não era mais para mim estar como tu. Mas, Senhor, eu me decido, eu me levanto para entrar nesse desconhecido. Senhor, eu já estou olhando para o meu desconhecido. Eu sei, Senhor, quais são os desafios, Senhor. Mas, Pai, na autoridade do nome de Jesus, nessa manhã, eu me levanto para entrar no meu desconhecido. Eu vou entrar, Senhor. E, Senhor, eu vou ser guerreiro bem sucedido. Eu vou batalhar as vitórias para Ti, Senhor.
ganhar todas, para a glória do teu nome. Eu me levanto, Senhor. Senhor, teu nome vai ser estabelecido. E o meu povo vai olhar para mim e saber que tu és Deus. Mesmo, Senhor, eu oro para cada um dos meus irmãos e minhas irmãs nessa tarde. Pai, abençoa cada um, Senhor. Excede, Senhor, na vida de cada um. Senhor, tira esse povo da zona de conforto, Senhor. Oh, tira da zona de conforto, Senhor. Senhor, leva para o desconhecido, Senhor. Em nome de